Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre uma ótima opção de zagueiro, um jogador do futebol uruguaio que vem se destacando pelo Nacional. Eu quero comentar aqui sobre, no caso, seria uma boa opção para a Raposa. Lembrando que não tem conversas, não tem especulação, é só uma sugestão aqui, eu como torcedor para o Cruzeiro. Tem também atualizações do caso envolvendo o Diogo Barbosa, que assim, teve até muita gente que pediu o jogador para vir do Grêmio para o Cruzeiro. Será que teria alguma chance desse negócio ocorrer na temporada de 23? Tem também, no caso que eu quero comentar aqui com vocês, do jogador o Ederson, que tem rendido bom desempenho lá no futebol italiano e pode em breve render mais um valor interessante para o Cruzeiro. E a quantia que já juntas soma quase R$1 milhão que o atleta deixou para o Cruzeiro, né, de rendimentos nessa sua ida para o futebol europeu. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conta aí com a ajuda de vocês. Estamos bem perto dessa marca aqui, ó, 37 mil inscritos e 300, então quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de darmos sequência aqui em nosso conteúdo, tenho um recado para vocês da SportPix.clube, casa de apostas esportivas que está com boas cotações para esses jogos de sábado. Lembrando que o Cruzeiro joga amanhã, né, nesse jogo contra o Atlético. Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, a cotação já está disponível do jogo do Cruzeiro jogando dentro de casa, tá? No momento ainda não está disponível os valores das cotações, então eu não vou trazer aqui para vocês, mas esse vídeo, como vai sair por volta aí das 5 horas, no decorrer dessa sexta, possivelmente já vai estar lá na plataforma. Mas nesse sábado também com vários jogos, igual o Paulistão, tem Santos e Ferroviária. Como o Santos vive uma fase muito ruim, uma vitória do Santos em casa amanhã às 6h30, pagando 1,75 a cada real apostado. Tem também Botafogo de São Paulo e Guarani, um jogo bem equilibrado, cotação boa por todo lado. E Bragantino e Santo André, uma vitória do Bragantino 4 horas da tarde, pagando 1,50, boa cotação também nesse duelo. Então, para você começar a apostar, o link da SportPix está aqui embaixo na descrição. Lembrando que no valor do seu primeiro depósito, até R$200, você vai ter automaticamente o seu saldo dobrado. Bom, quero começar falando aqui sobre esse caso envolvendo o Diogo Barbosa. Será que teria alguma chance do lateral esquerdo voltar ao Cruzeiro em 2023? Essa pergunta que não é de hoje, tá? Desde quando teve aquelas especulações, se eu não me engano, no final de setembro, foi quando eu estava em Belo Horizonte ainda e tudo mais, que o Cruzeiro confirmou o acesso e de que o Matheus Bidu já não estava sendo muito relacionado para os jogos do Cruzeiro, surgiu essa dúvida. E aí, quem que vai ser o lateral esquerdo para o Cruzeiro para a temporada de 2023? Desde o início eu já vinha falando para vocês, ó, o Cruzeiro hoje tem o Marquinhos Cipriano e o Kaique. Não ficaria surpreso se no campeonato estadual ou até o meio do ano continuasse com essas duas peças. E foi isso que aconteceu até o momento que começou essa atual temporada, né? Tudo bem que o Pesolano improvisou o Rafael Bilu como lateral esquerdo. Não acho que ele tenha ido péssimo, muito pelo contrário, mas não acho uma opção extremamente ideal para fazer pelo lado esquerdo ali do campo. Eu gosto do Marquinhos Cipriano, mas ele está muito longe ainda de render do que ele pode. E eu particularmente optaria por jogar com o Kaique, que é um lateral que deixou ótima impressão na Série B. E nesse momento só não está jogando porque joga pela seleção brasileira o Mundial Sub-20 lá na Colômbia, né? Pela seleção, ele, o Stênio, o Everton. Então ele só deve voltar ali para, possivelmente daqui a algumas 2 semanas ainda, para fazer parte do elenco do Cruzeiro. E será que o Diogo Barbosa seria uma boa alternativa? Ele que tem 30 anos de idade e chega para a última temporada agora de contrato com o Grêmio. Ele, no caso, deixa o Cruzeiro por um valor próximo dos R$3 milhões. Olha como muda, né, as transferências. Ele tinha 25 anos, deixa o Cruzeiro para jogar no Palmeiras, no rival, por um valor de 3 milhões. Pelo Palmeiras joga quase 90 jogos pelo clube, ganha ali, no caso, 2 campeonatos brasileiros, volta para troca de clube em 2020, onde vai para o Grêmio, e pelo Grêmio só foi titular na reta final de 2020 com o Renato Gaúcho. 2021, 28 jogos, foi reserva. Ano passado, mesmo na Série B, não conseguiu ser titular. O Nicolas era o titular na função. Ele fez 27 jogos e 3 assistências. E nesse ano, até que ele tem jogado com frequência. Dos 3 jogos do Grêmio, foram 2 partidas e 1 assistência. Tem contrato até o final desse ano. Eu particularmente aceitaria sim no Cruzeiro, mas não acho que ele deva abrir mão desse salário bem grande que ele tem no Grêmio para jogar no clube. A folha do Cruzeiro hoje no máximo permite o quê? 300 mil? 250? Eu acho que isso aí já estaria excelente, né, para um lateral esquerdo, e não acho que o Ronaldo faria investimento no jogador que está aí com seus 30 anos de idade, né? Fora que realmente o Diogo Barbosa deixou de ser aquele lateral que tinha um ótimo desempenho, né, como teve no Cruzeiro, no Botafogo em 2016, pelo Cruzeiro em 2017 e pelo Palmeiras também em 2019, onde ele foi muito bem, né? Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se o Cruzeiro precisa ou não de mais um jogador
para essa função de lateral esquerdo. Temos o Kaique, temos o Rafael Bilu, mas vale lembrar, o Marquinhos Cipriano tem contrato só até junho, o Bilu também só até abril, se não me engano, contrato de produtividade. Então deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Eu particularmente iria com o Kaique pro decorrer dessa temporada, acredito bastante também. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre um zagueiro uruguaio, o Leandro Lozano. Esse é o nome do jogador de 24 anos de idade, que é um dos destaques do Nacional do Uruguai e assim, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para esse elenco do Cruzeiro. No caso, o zagueiro tem 1,86 m de altura e tem contrato com a equipe do Nacional ainda por mais 2 temporadas, até dezembro de 2024. Bom, ele que surge muito bem na equipe do Nacional na base mesmo, né? E é emprestado por 3 temporadas consecutivas à equipe do Boston River. No caso, ele joga lá 2019, 2020 e 2021, somando no total por essa equipe uruguaia 72 jogos, 1 gol e 2 assistências. Chega na temporada passada de volta ao Nacional, agora bem mais experiente, com 23 anos, fez no último ano 38 jogos e 2 gols, além de uma assistência aí no campeonato, contando também Libertadores e contando também Sul-Americana, Campeonato Nacional e também a Copa. Então, um número bem interessante. Aqui no Brasil é normal, né? O jogador jogar 38 jogos e ser reserva. Mas lá no Uruguai isso mostra que é titular absoluto no decorrer do ano, tendo quase 40 jogos. A questão que eu vejo que seria um empecilho é que ele vale muito, né? Ele tem um valor de mercado estimado nos 4 a 4 milhões e meio de reais. Mas quem sabe um empréstimo não seria uma boa opção? Acho que o Cruzeiro tem um poder de barganha para chegar em alguns clubes do futebol sul-americano e propor, né? Um empréstimo aqui por uma temporada, o jogador teria uma boa visibilidade. Se o Nacional quisesse, até renovava o contrato dele para não ficar no último ano de contrato, né? Porque ele tem vínculo até dezembro de 2024. Então, para valorizar o atleta, e se for bem, o Cruzeiro seria obrigado a comprar, já com passe fixado, sabe? Eu acho que poderia ser uma ótima barganha para o Cruzeiro. Tudo bem que temos excelentes opções também na zaga, igual eu particularmente daria mais chances para o Everton, zagueiro do Cruzeiro, e para o Pedrão da base. Realmente eu acho que eles já estão prontos há muito tempo, mas se o Cruzeiro for buscar uma opção no mercado, tem boas alternativas também no futebol sul-americano. É justamente sobre isso que eu queria, né, trazer aqui o Leandro Lozano, jogador uruguaio de 24 anos, que além de jogar como um defensor, como um zagueiro, pode fazer um papel também como lateral, tá? Lateral direito, então isso é uma função interessante. Pode jogar também pelo lado direito da zaga, se fosse, por exemplo, um trio, né? O Eduardo Brock na esquerda, o Lucas Oliveira central e, por exemplo, o Leandro Lozano na zaga pelo lado direito. Acho ótima opção também. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, quero falar com vocês agora sobre o Ederson, jogador que está atualmente na Atalanta, aquele volante mesmo, que chega para o Cruzeiro muito jovem e que assim, rendeu já uma boa quantia para a Raposa, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. O atleta que jogou muito tempo no Desportivo Brasil de São Paulo, onde ele chegou junto com o Maurício, né, para o Cruzeiro. No caso, ambos chegaram na temporada de 2018, vindo de empréstimo, né? Ele havia feito pelo Desportivo Brasil em 2017, 9 partidas e 1 gol marcado pelo time principal e chega ao Cruzeiro naquele ano, onde vai bem pela base, né, pelo clube. Pela base, ele joga pouquíssimos jogos e já tem primeiras atuações no time principal do Cruzeiro, 5 jogos em 2018. 2019 faz ainda 22 partidas, 2 gols, um dos poucos destaques naquela reta final do Cruzeiro da Série A. Ele sai de graça porque o Cruzeiro tinha dívidas com o André Curi, que é o seu empresário, junto com o do Maurício, e como tinha que abater essas dívidas com o empresário, acabou liberando o jogador de graça 70% do seu passe, que ele foi jogar no Corinthians, onde pelo Corinthians fez 25 jogos, 3 gols, muito altos e baixos, né? Em 2020, pouquíssimos jogos, foi emprestado na temporada de 21 para o Fortaleza. Foi um dos grandes destaques do clube. No caso, o Fortaleza conseguiu voltar e ir para a Libertadores, né? E o Ederson foi fundamental nisso, onde ele fez 58 partidas, 3 gols e 3 assistências. Para a temporada de 22, tinha uma expectativa dele continuar no clube, né, do Fortaleza. Ele até assinou um contrato de empréstimo, mas surgiu uma proposta da Salernitana, lá da Itália, um valor próximo ali dos 30 milhões de reais, onde o Corinthians vendeu ele e o Cruzeiro pegou naquela ocasião 0,79% da negociação, que ficou em 350 mil reais para o clube, nessa transferência próxima dos 36, tá corrigindo aqui, 36 milhões de reais para a equipe do Salernitana da Itália. Por lá, ele joga no caso, de janeiro até julho, termina a reta final da temporada. E ele tira a equipe do Salernitana de um eventual rebaixamento. Fez 2 gols, 1 assistência em 15 jogos. Foi especulado, por exemplo, no PSG, na Juventus, em alguns times de primeiro escalão, mas foi para a Atalanta, né? Inclusive essa camisa aqui que eu tenho da Atalanta, ele foi para lá. A Atalanta hoje, que caso você não esteja muito por dentro, é como se fosse ali
a Sampdoria da década de 2000, de 90, né? É um time aí que sempre fica na quarta, terceira colocação, indo jogar Champions League, e no caso, nessa atual temporada, tem feito ótimo campeonato. Ele inclusive marcou um dos gols na vitória de 8-2 contra o Torino, tá? Ele marcou um gol, no total aí tem 18 jogos, um gol e uma assistência nessa primeira metade de futebol pela Atalanta. Ele está completando agora um ano de futebol italiano e já tem no total aí 33 partidas, 3 gols e 2 assistências. Não são números ruins e assim, pode render um valor ainda mais interessante para o Cruzeiro no futuro não tão distante. Só lembrando, nessa ida dele para a Atalanta rendeu ainda mais. O Salernitana pagou um valor e vendeu ele pelo dobro. Menos de 6 meses depois, ele saiu por 82 milhões de reais. O Cruzeiro pegou 0,79 dessa negociação, equivalente a 650 mil reais. Então você soma 650 com mais 350, então o jogador já rendeu aí 1 milhão inteiro para o Cruzeiro, só de mecanismo de solidariedade, porque ele surge aqui no Cruzeiro, joga jogos no principal, faz ali 2 aniversários antes de deixar o clube e jogar no Corinthians. Então, hoje o valor de mercado dele está estimado ali na casa dos 15 milhões realmente de euros. Não ficaria surpreso se ele saísse por um valor, quem sabe daqui uma temporada, 2, 3, para um time de primeiro escalão mesmo, tipo assim, Bayern de Munique, Juventus, sei lá, um time aí Chelsea, Manchester United da vida, porque é um cara que tem 23 anos. Eu vejo que em 2 temporadas, jogando pela Atalanta, que tem uma ótima condição, vive uma fase muito boa, ele com os 25 anos poderia sair para uma quantia gigante, mais gigante mesmo, para um time de primeiro escalão do futebol europeu. E o Cruzeiro, lembrando, né, tem quase aí esses 0,80% de uma eventual contratação. Então, apesar de ele não ter rendido nada nessa sua saída para o Corinthians, uma pena mesmo, porque o Cruzeiro, 2 anos depois, ele sai por 35 milhões de reais, né? Então, pelo menos recebemos aí esse 1 milhão de mecanismo de solidariedade. Queria saber o que você acha. E o Ederson também, né, que ele até deu uma entrevista recente falando na ESPN que tem um carinho pelo Cruzeiro, fica triste por ter saído pela porta dos fundos, muito por conta da condição financeira do Cruzeiro, que era bem ruim naquela época, e que também tinha dívidas com seu empresário, e no caso ficou feliz por ver o retorno do Cruzeiro à Série A. No caso foi a matéria mais recente, né, onde ele comenta sobre esse caso. E lembrando que ele é bem próximo também do Maurício, até nos dias de hoje, o Maurício e o Ederson chegam para o Cruzeiro juntos, e no caso o Maurício também já trouxe até vídeo aqui no canal, que eu vou deixar na tela, é cogitado para ir defender outra equipe do Brasil, ou alguns times do futebol europeu. Quanto que pode render para o Cruzeiro? Lembrando que o Maurício tem 25% do passe ligado ao clube, e tá aqui outras sugestões de conteúdo para vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e o link embaixo da sportpix.club para você pegar e começar a apostar. Valeu, galera!